Nessa aula de História Geral, a gente vai falar sobre um monte de assunto importante. O nome é um pouquinho complexo, né? Alta Idade Média Ocidental. Geralmente a gente fala só Idade Média. Como assim, Alta Idade Média Ocidental? Eu vou explicar tudo isso, certo? A gente vai ver as divisões. Mas é uma sequência de aulas que a gente começa sobre a Idade Média para tratar de coisas muito importantes, que eu vou explicar cada uma dessas palavras daqui. É um período de 1000 anos, né, que a gente tem de Idade Média, que a gente vai dividir de algumas formas, de algumas fases, porque elas têm características diferentes em locais diferentes. Mas são assuntos que muitas vezes são conectados, por exemplo, à formação de costumes e tradições bem diferentes das nossas, que a gente tem que conhecer. A gente vai falar aqui, por exemplo, para a gente começar, do momento em que o Império Romano do Ocidente acaba, e esse é o início, né, da Idade Média, tradicionalmente, e que se forma uma nova sociedade que tem elementos que alguns vieram do passado e se fundiram e literalmente criaram uma nova roupagem. Então a gente vai ver que tem uma certa continuidade. Mas claro que tem muita coisa diferente também em relação da Idade Média em relação ao passado. Então é um assunto que é muito importante e que traz algumas coisas que são menos conhecidas, mas que são fundamentais para a gente entender bem o que é o sistema feudal e como esse declínio do sistema feudal aconteceu. Então eu vou começar a dividir num período para vocês entenderem melhor as palavras Alta Idade Média Ocidental. Primeira coisa que a gente pode dividir de mais de uma forma. A primeira delas é pelas características do período no Ocidente. Por quê? O Ocidente eu estou falando ali, França, Inglaterra e tal, porque a gente vai ver que é bem diferente no Oriente. A gente divide em duas metades. A Idade Média teve mais ou menos 1000 anos. A primeira metade vai do fim do Império Romano do Ocidente. A gente vai falar daqui a pouco do Império Romano do Oriente, certo? Não se preocupe. Até mais ou menos o meio da Idade Média, uns 500 anos mais ou menos. É justamente o tema dessa aula, a Alta Idade Média. Eu vou explicar o que é a Alta já já. E a segunda metade da Idade Média, no Ocidente, a gente vai chamar de Baixa Idade Média, que vai basicamente, então, durar os outros quase 500 anos. Vê, é muito comum que a gente divida esses períodos mais longos em alta e baixa. Como é que isso funciona? O que significa esse alta e esse baixa? Quando você pensa num período, Idade Média, o que vem à cabeça? Sistema feudal. Alta, nesse caso, significa basicamente nessa divisão aquelas características que a gente associa ao período estão surgindo e se consolidando. Traduzindo então, Alta Idade Média, o momento em que o sistema feudal está surgindo e se consolidando no Ocidente europeu, certo? Já a Baixa Idade Média, esse baixa vai significar a crise desse sistema. Mas qual é o cuidado? Que é lento, né? É um processo de séculos. Não imagino que é do dia para a noite. Mas qual é o cuidado? Vê, a gente vai falar aqui, claro, das características do sistema feudal nessa aula, mas vê, eu já adianto que é um sistema de comércio fraco, de poucas cidades, de fragmentação política. Então, o que é a crise de um sistema desses? A crise de um sistema desses, basicamente, é um comércio crescer, é as cidades crescerem, é o poder se centralizar, se concentrar, ou seja, ser menos fragmentado. Então, isso vai ser a baixa Idade Média, o momento que o comércio volta a crescer na Europa Ocidental, que as cidades voltam a crescer, que o poder vai se concentrando e por aí vai. Mas o tema da aula é esse aqui, né? É o sistema feudal e onde ele surge, e a gente vai entrar em detalhes. Bom, mas você pode dividir de outra forma também, por contexto geográfico. Porque essa Idade Média não foi a mesma coisa no Ocidente Europeu e no Oriente, não, certo? Vê, no Ocidente, a gente trata justamente disso aqui, essa consolidação do sistema feudal e essa crise do sistema feudal que vai sendo substituído por uma economia mais dinâmica, com mais comércio, com tudo mais. Mas no Oriente, isso que a gente chama de sistema feudal, assim, comércio fraco, cidades pequenas, isso não se aplica. A gente vai estudar duas civilizações nesse mesmo período no Oriente que elas têm comércio forte, cidades fortes desde o início. A civilização islâmica, e aqui é um tema que é sempre muito cobrado nessa civilização islâmica, e a civilização bizantina. Lembram que eu disse para vocês que a Idade Média começa com o declínio do Império Romano do Ocidente? O que é que, bom, o que é que acontece com o Império Romano do Oriente? Ele sobrevive mais 1000 anos e é um império muito dinâmico. A gente só não costuma se referir muito a ele como Império Romano do Oriente. A gente geralmente chama ele de Império Bizantino. Então esse Império Bizantino é justamente o Império Romano do Oriente, que ele vai durar a Idade Média toda, ele tem a capital Constantinopla, e é justamente quando Constantinopla é conquistada pelos turco-otomanos que a gente vai ter basicamente o fim da Idade Média. Ou seja, quando essa civilização bizantina entra em crise e declínio total e sua capital é conquistada. Então, é mais ou menos metade, mais ou menos 500 anos para cada uma dessas
etapas aqui. Então, a transição da Alta para a Baixa Idade Média é aproximadamente na transição do século X para o século XI, em torno do ano 1000, certo? Então, vamos agora para a Alta Idade Média, que é o tema dessa aula. Para a gente começar essa Alta Idade Média, a gente tem que entender um ponto inicial. É muito comum que a gente pense no sistema feudal como algo completamente diferente do que veio antes. Vê, esse sistema feudal, cuidado, aquelas características são só para o Ocidente. Eu vou dizer onde surgiu. Vai surgir exatamente num reino chamado Reino dos Francos, que a gente vai falar hoje, certo? Pouco conhecido, mas muito importante. Mas bem, o que a gente tem que entender é que quando você tem essas transições de uma fase para outra, você vai ter coisas que permanecem e coisas que mudam. No declínio, viu? A parte final da antiguidade é justamente o declínio do Império Romano do Ocidente. Quando a gente estuda isso, a gente vê que são vários os motivos e causas do declínio do Império Romano do Ocidente. As crises políticas do terceiro século, a crise do sistema escravista, entre outras coisas. Dentre isso, a gente vai ter, durante alguns séculos, as invasões e migrações dos povos germânicos. Os povos germânicos eram povos que viviam lá no norte da Europa, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles já já, que os romanos chamavam de bárbaros, mas quando Roma vai se enfraquecendo, os povos germânicos vão entrando, vários deles, dentro da civilização romana, alguns violentamente, alguns pacificamente, mas o contato cultural entre eles vai fazer com que costumes vão sendo misturados, isso é natural. Sempre que dois povos ou duas culturas entram em contato por muito tempo, esses sistemas, essas culturas, elas se misturam. É um processo que acontece sempre. E aí a gente vai ver que o sistema feudal, na verdade, ele é formado pela fusão de costumes romanos e germânicos. Em outras palavras, alguns costumes romanos deixaram de existir, outros continuaram existindo. Alguns costumes germânicos deixaram de existir, outros continuaram existindo. E a soma desses que continuaram, com a roupagem diferente, né? Quando eu digo roupagem, porque, claro, a sociedade é diferente, a religião, a Igreja Católica vai assumir posturas diferentes, e muito forte no Ocidente Europeu, mas mesmo com outras roupagens, a gente tem aí as origens do que vai ser o sistema feudal. Então, o sistema feudal ele leva séculos para se formar e se consolidar, para ele ganhar a sua própria forma. Então, se você for fazer um vestibular muito conteudista, se preocupe com o nome. Se não for muito conteudista, não se preocupe com o nome. Pense mais na ideia, certo? E é claro que eu vou entrar em detalhes. Então, a gente vai ver alguns costumes romanos e germânicos que contribuíram para formar, ao longo de séculos, o sistema feudal. Eu digo vestibulares mais conteudistas, porque alguns vestibulares estaduais, eles são ainda muito conteudistas, de detalhe, de nomezinho e tal, uma prova ou outra, certo? Então, eu prefiro errar por mais. Mas, se você vai fazer aqueles vestibulares hoje que são mais contextualizados, é muito mais importante você entender o contexto. Então, vamos lá. Uma herança romana que vai ajudar a formar a Idade Média é o colonato. Com a crise do sistema de Roma, né, no Ocidente, da civilização romana do Ocidente, você começa a ter muita gente saindo das cidades para o campo. As cidades se tornaram locais muito perigosos. E aí, ao chegar ao campo, essas pessoas, com o passar do tempo, elas vão entrando em contato com algum nobre da região e tudo mais, e pedindo, por favor, me deixe morar aqui. E esse nobre muitas vezes deixa, mas ele diz, em troca você vai me dar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E com o passar do tempo, passa a ser proibido se mudar. Vê que coisa interessante. O camponês vai sendo fixado ao solo, certo? Vê, nessa parte final da civilização romana, a escravidão vai entrando em declínio. Só que esse camponês que se fixa ao solo, e isso é o colonato é a fixação do camponês ao solo, é um sistema que vai gerar o que a gente chama da servidão. Deixa eu explicar. Escravo e servo é a mesma coisa? Não. Servo, ele também passa por situações muito difíceis, ele também vai ter uma vida que não é muito boa, mas ele não é uma propriedade. Ele não pode ser vendido. A pessoa escravizada é tratada como propriedade, ela pode ser vendida. Então, vê só. O sistema da Idade Média, se você perguntar, essas civilizações na Idade Média tinham pessoas escravizadas? Tinham. Mas não era a base da produção. A base da produção vai ser a servidão, certo? Ou seja, essas pessoas que são camponeses, que trabalham alguns dias de graça para o senhor, que dão grande parte da sua produção, que são extremamente oprimidas, certo? E isso começa, essa mudança do sistema escravista para um sistema baseado na servidão, começa a acontecer já no final da civilização romana, com o colonato, como eu disse, essa fixação do camponês ao solo, e continua ao longo dos séculos nesse processo de formação. É do colonato que vai surgir um dos sistemas mais importantes que a gente vai estudar hoje, chamado senhorio e servidão.
Não se preocupem com isso agora, porque a gente vai estudar, quando a gente falar do sistema feudal, que é o ponto principal dessa aula. O senhorio e a servidão, certo? Não estou dizendo que o colonato é o senhorio e a servidão. Ela é como se fosse a semente que vai gerar isso. Esse sistema, ele surge a partir daí, mas ele vai ganhar uma roupagem nova na Idade Média. Outro costume importante vai ser o comitatus. Como eu disse, só se preocupe com esses nomes se for uma coisa muito específica, certo? Um vestibular, uma prova muito específica. Mas comitatus é um costume germânico. Os povos germânicos eram povos que viviam no norte da Europa e que tinham um costume que às vezes eles misturavam meio que assim, umas sociedades que praticavam agricultura, entre outras coisas, mas que eles tinham uma mentalidade muito conectada com a guerra. Eles, vez por outra, saíam para saquear algumas regiões, para roubar, para tomar terras, para agricultura, para pilhar, saquear, né, entre outras coisas. Pense nos vikings. Os vikings são germânicos. É verdade, aqueles vikings que a gente vê em série e tal, eles surgem mais no meio da Idade Média, né? Eles são mais importantes e relevantes, mas no meio da Idade Média. Mas pense então nos antecessores. Os costumes são muito parecidos, muito semelhantes. A religião, ela prega a ideia da guerra, do nobre, da batalha, da coragem, da honra, da lealdade. Se você pensa nesse tipo de povo, é muito comum que exista uma pessoa em posição de destaque, que vai ser uma espécie de chefe ou líder guerreiro, que ele tenha lealdade de outros guerreiros. Só que os guerreiros, nesse tipo de sociedade, eles são considerados nobres. Então, beleza, eu tenho um chefe guerreiro que é um nobre mais importante, mas os guerreiros também seriam nobres. Eu dou minha lealdade a esse chefe guerreiro, mas eu recebo algo em troca. Eu recebo riqueza. Por exemplo, se a gente saquear um local, a gente vai roubar esse local e aquela riqueza vai ser partilhada entre as pessoas. Se aquele chefe guerreiro me distrata, eu vou muitas vezes tratar ele mal. Eu vou não aceitar isso por causa da honra, por causa da coragem, por causa dos direitos que eu também tenho. Então, o comitatus é isso. É uma relação de lealdade entre o guerreiro e o chefe guerreiro em sociedades germânicas, que os guerreiros eram vistos como pessoas nobres e que nesse tipo de sociedade guerreira, o juramento, a palavra, a honra, a coragem, a lealdade são valores muito valorizados. Vê, é desse sistema que vai surgir o outro grande sistema e ainda mais importante da Idade Média, que a gente chama de vassalagem e suzerania. Vê, como eu estou dizendo a vocês, estou adiantando a vocês, o comitatus é a origem disso, mas é claro que a vassalagem e suzerania é um sistema que é complexo, que ele vai pegar essa base dessa fidelidade e tudo mais e vai incorporar novos elementos. É como se fosse a semente que vai gerar algo maior, certo? Então, essa vassalagem e essa suzerania, ela vai ser muito conectada com os costumes ligados à nobreza e à guerra na Idade Média. Então, aqui é a origem de algo que vai mudar de forma e formar esse sistema. A gente vai estudar porque de sistema feudal é a coisa mais cobrada de vocês, que é tema dessa aula, como eu disse. E por fim, eu vou mostrar a vocês mais uma coisa que vem dos germânicos. É uma palavra grande para algo que não é complicado. O direito consuetudinário. O que é isso? Toda sociedade tem leis, sem nenhuma exceção, certo? Juntou pessoas para viverem juntas, leis são feitas. Essas leis elas não precisam ser escritas. Elas podem ser simplesmente costumes e tradições e tudo mais, mas as pessoas sabem o que podem fazer. Eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso não sei o que e tal. Eu tenho direito disso. Esses costumes e tradições vão variar de sociedade para sociedade. Mas, bom, os germânicos, nesse momento que a gente está falando da formação, eles não eram povos que escreviam suas leis. Eles vão ter, já mais para o meio da Idade Média, alguns textos importantes, épicos, histórias maravilhosas, mas a regra é que a escrita não seja uma base, certo? Eles se preocupam mais com outras coisas, como a guerra e tudo mais, e menos com coisas como escrita. E aí, na Idade Média, no Ocidente Europeu, no sistema feudal, a maioria das regras das leis, elas não são escritas. Então, isso aqui é uma coisa que vem dos germânicos para a formação desse sistema feudal também. Só um detalhe importante, certo? Que eu vou trazer para vocês. O direito consuetudinário é qualquer sistema de leis não escritas, que vai ser baseado em costumes e tradições. Não é só dos povos germânicos. Qualquer povo que viva sem leis escritas, ele está no sistema de direito consuetudinário. Por exemplo, um tupi que vivia aqui em 1500, que não tinha escrita, ele não tinha escrita, mas ele tinha leis. Era um sistema consuetudinário. Mas como os romanos tinham a tradição de escrever suas leis, eu vou dizer que para a formação do sistema feudal, isso veio de Roma. Perdão, isso veio dos germânicos. Então,
Só um detalhe, como eu disse, se preocupe menos com os nomes e mais com os conceitos, com as ideias por trás. E aí a gente vai entrar, então, é claro, nessa aprofundação do que é o senhorio e servidão, do que é a vassalagem, mas isso é a parte final da aula, que é o sistema feudal. Antes a gente tem que saber onde ele surgiu e como ele surgiu. Mas tem uma coisa importante que é muito cobrada. Houve a popularização do termo Idade das Trevas, conectado justamente essa ideia à, à Idade Média, certo? Porque aconteceu muita coisa ruim, etc. Mas vê, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, esse termo ele é completamente inadequado. Por que que ele é inadequado? Bom, a Idade das Trevas teve muitas coisas ruins? Sim, sem dúvida. Mas teve muitas coisas boas também. Teve muitos avanços. Você está estudando para entrar numa universidade, num modelo de universidade desenvolvido na Europa, Idade Média. Se você usa um óculos, Idade Média, invenção medieval. O garfo, invenção medieval. Papel, por aí vai. Tem muitas invenções que vão sendo colocadas aí. O aperfeiçoamento dos relógios. Então, tem coisas boas e tem coisas ruins. Sim, como qualquer época. Vê a nossa época. A gente tem muitas coisas boas, alguns avanços na medicina, mas a gente também tem muita coisa ruim. Vê as guerras que a gente tem, vê a quantidade de miséria que existe. Então, toda época tem coisas boas e coisas ruins. Só que o pessoal que veio depois da Idade Média, os humanistas conectados com o Renascimento, eles vão batizar isso de Idade das Trevas, e esse termo ele vai ser repetido depois, 200, 300 anos depois, pelos filósofos iluministas. Isso vai meio que pegando na mentalidade. Só que isso é um senso comum, isso é errado. Então, parte das questões hoje, elas tratam disso, como esse termo não é um bom termo. Como, na verdade, isso é uma crítica, uma visão errada ou preconceituosa de pessoas que vieram depois e disseram a gente era bom e eles eram ruins. Era bom aquele negócio de Grécia e Roma, né? Cultura, ciência, filosofia, a Idade Média, que é das trevas. E depois a gente voltou a ser bom, Renascimento, e depois Iluminismo. Cuidado, a maioria das questões hoje, eles contestam esse termo. Toda época tem coisas boas e ruins. A Idade Média não é diferente nisso, certo? Então, voltando aqui para a gente, deixa eu só, então, continuar. A gente vai ter que falar da formação da igreja, que eu tô, na verdade, a gente fala quando fala de Roma, do declínio de Roma, porque a igreja católica, ela surgiu, que vai ser a grande potência, ela surgiu no contexto de Roma, da civilização romana. Então, da fase do Império. Aí eu quero só trazer um pouquinho antes da Idade Média, porque a gente precisa entender mais ou menos como a igreja vai se tornando poderosa e como ela se desenvolve a ponto de ser a potência que virou na Idade Média. O cristianismo, ele surge na última fase da civilização romana, que é o Império. Mas quando ele surge dentro das fronteiras de Roma ainda, da civilização romana, onde hoje em dia é Palestina, Israel, ele surge num contexto que ainda tem mais ou menos quase 500 anos de civilização romana pela frente, certo? Ou seja, de antiguidade. De início, os romanos perseguiram muito os cristãos. Dentre outras coisas, esse cristianismo foi perseguido porque ele era monoteísta. Deixa eu trazer um detalhe. Roma, ela era tolerante com a maioria das religiões. Roma, durante quase toda a sua história, ela aceitava as religiões dos outros povos. Mas o cristianismo, na fase que se desenvolveu na fase do Império, que é a última fase de Roma, essa característica do monoteísmo fazia ela negar a existência, o cristianismo negava a existência da divindade do imperador, negava os deuses tradicionais romanos. E aí muitos romanos se incomodaram com isso, muitos imperadores também. Então, mais ou menos por 300 anos, esse cristianismo ele foi perseguido com brutalidade pelo Império Romano. Mas mesmo com a perseguição, ele foi se espalhando. E aí ele foi cada vez ficando mais forte, mesmo com a perseguição. Muitos cristãos foram, principalmente nas cidades. E aí, em um momento, com 300 anos de cristianismo, a gente vai ter um imperador chamado Constantino se convertendo ao cristianismo. Existe o debate, foi questão de fé, não foi questão de fé, foi questão de pragmática, as cidades tinham muitos cristãos e ele era um cara que gostava de administrar o império, então administrar sem o apoio das cidades é difícil. Bom, tem um debate, não tem como a gente saber o íntimo de Constantino, mas ele se tornou cristão. E o cristianismo, nesse momento, estava poderoso já. Ele estava, por mais que fosse perseguido, ele já tinha um número de adeptos grandes. E aí ele vai criar o Édito de Milão, ou Édito de Tolerância, que ele institui a permissão de ser cristão dentro das fronteiras da civilização romana. Mas cuidado, ele permitiu, ele não obrigou. Ele se tornou cristão e disse: você pode ser, e pode não ser também.
Então, por isso esse apelido ético de tolerância. Mas aí, pouco tempo depois, Constantino morreu, veio um imperador, veio outro, ou seja, tinha uma sequência de imperadores, mas aí vai vir um imperador específico chamado Teodósio, que ele vai criar uma lei que é bem diferente, o Édito de Tessalônica. Teodósio agora, ele não apenas permitiu, como ele obrigou o cristianismo católico, porque o cristianismo, eu vou falar já já, tem várias vertentes, o catolicismo é uma delas. O cristianismo católico é aquela vertente do cristianismo que se tornou a religião oficial de Roma nessa partezinha final. Por quê? Porque a gente está na antiguidade ainda, a civilização romana do Ocidente acaba em 476, ou seja, ainda tem quase 100 anos de antiguidade quando começa a perseguição. Então, a história do cristianismo em Roma, durante mais ou menos 300 anos, ele foi perseguido brutalmente. Veio o Édito de Tolerância, que criou uma tolerância religiosa, você pode ser cristão ou não, ou politeísta, e aí no ano 380 a perseguição voltou a existir, mas para o outro lado. Agora são os cristãos que estão perseguindo quem não é cristão. Quando a gente pensa em Idade Média, a gente sabe que no Ocidente Europeu existiu muita perseguição a quem não era cristão. É aí que surge, ainda na Antiguidade. Essa tradição da perseguição vai continuar. Então, essa é a história resumida disso, que a gente vai ampliar agora com detalhe. Existiu, como eu disse a vocês, muita perseguição que fez com que comunidades diferentes, nesse início do cristianismo, eles desenvolvessem modelos diferentes de cristianismo. Lembre que Jesus viveu numa região que era considerada a periferia do Império Romano e a propagação do cristianismo foi feita por outras pessoas que viveram depois dele ou que foram espalhando em regiões diferentes. Cada comunidade tinha seus livros, porque a Bíblia é uma compilação de livros, ela vai ser compilada depois. Mas cada comunidade dizia, esses são os livros sagrados, esses são os livros sagrados. E não surgiram vários modelos de cristianismo. Os imperadores romanos, nessa parte final, eles tentaram unificar, fizeram essa tentativa para criar uma versão oficial para a civilização romana. Essa versão oficial é o que se tornou cristianismo católico. Que quando Teodósio diz, agora você tem que ser cristianismo católico, cristão católico, ela se tornou a religião de Estado, a religião oficial. Mas antes disso, vários povos germânicos já tinham virado cristãos. Ou seja, nem todos, mas muitos povos germânicos já tinham, porque os germanos são uma etnia. Existem vários povos germânicos, visigodos, ostrogodos, suevos, tem um monte de gente. Lombardos, burgundos, é um monte de povo. A parte deles, naquele momento, ainda não tinha virado cristão, mas ao norte da Europa. Outros, nesse processo de fusão com Roma, se tornaram cristãos. Mas a maioria deles se tornou cristão de uma vertente diferente do catolicismo, o que a gente chama de cristianismo mariano. Vê, não é importante você saber a característica do cristianismo mariano. Eu vou dizer para você, a título de cultura, a diferença, uma das diferenças em relação ao catolicismo. Mas é importante saber que existia uma diferença, certo? Eu vou explicar por que depois. A gente vai ver que tem um reino que vai ficar muito forte por causa dessa diferença. Então é o seguinte, a maior diferença, vê, esse ariano não tem nada a ver com aquela ideia de Hitler, não, certo? Ariano aí é porque o nome do bispo que pregou esse tipo de cristianismo se chamava Ário. O bispo de Alexandria, Ário, ele vai ser o maior nome dessa vertente. Ele dizia o seguinte, Jesus tem um início. Se tem um início, ele foi criado por Deus. Se foi criado por Deus, e tem um início, né? Ele não é eterno. Se não é eterno, ele não é divino. Então, para o cristianismo ariano, Jesus era humano. Ele não era divino. Ele era exclusivamente humano, o melhor humano, o mais perfeito humano criado por Deus, com a missão mais importante da história, mas ainda assim humano. O cristianismo católico discorda. O cristianismo católico acredita na dupla natureza de Cristo. Jesus, ao mesmo tempo, era humano e era divino. Humano e divino, as duas naturezas perfeitas e completas. Então, ele é plenamente humano e perfeito, plenamente divino e perfeito. Isso é a visão católica. Essas discussões teológicas, isso não é cobrado de vocês. Mas saber que existe uma diferença é importante, porque a gente vai ver que, por mais que seja uma questão de teologia, não é um momento de tolerância, não. Essas diferenças teológicas levam as pessoas a se matarem em larga escala. E aí, os povos germânicos, a maioria que se tornou cristão, se tornou basicamente germânico. E alguns até fizeram alguns reinos importantes no início da Idade Média. Por exemplo, o reino dos visigodos, que é um reino de cristãos arianos, que vai ocupar grande parte do que hoje em dia é a Espanha, principalmente, né? A principal cidade visigótica era Toledo, na Espanha, e outras regiões também, mas principalmente grande parte da Espanha. Esse reino ele vai ser destruído pelos muçulmanos, que a gente vai estudar a civilização islâmica, eles começam a invadir a Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, e dominam a região e destroem o reino visigótico, certo? Mas daqui a pouco eu digo por que é importante essa diferença.
Isso tem a ver com um reino que a gente vai falar agora, que é esse reino germânico dos francos. Vê, o que é que a gente tem que saber? Que o reino germânico dos francos é o local onde surgiu o sistema feudal. Esse sistema feudal ele se desenvolveu ao longo dos séculos. E a gente vai ver que esse reino germânico dos francos ele vai crescer muito e ele vai englobar grande parte do ocidente europeu. E vai disseminar essa visão aí da Igreja Católica e vai fortalecer a Igreja Católica. Para isso, então, vamos conhecer o seguinte. Uma dinastia é uma sequência de reis e rainhas da mesma família. Então, enquanto uma família governa, a gente chama de dinastia tal. A família merovingia está governando, a dinastia é merovingia. Se outra família assumir o poder, vai ser outra dinastia. Pode assumir através de golpe de Estado, pode ter mil formas, certo? Mas, na prática, a primeira dinastia, que é a merovingia, que é do início da Idade Média até mais ou menos metade, né, da Alta Idade Média, ou seja, ele durou uns 250, 300 anos. Essa dinastia merovingia, ela tem uma coisa que é o seguinte. Parem para pensar. A Igreja Católica é aquela vertente do cristianismo que se fundiu com o Império Romano, certo? Então, se tornou oficial. Mas no Ocidente, o Império Romano deixou de existir. A Igreja Católica ainda não tinha um país para chamar de seu, não. Mas ela tinha muitos seguidores e muita riqueza. Mas não tinha um país. Não tinha então, ela era conectada com o Império Romano. Se o Império Romano entrou em declínio e caiu, isso foi um risco para a Igreja Católica. E aí surgiram, no lugar daquela civilização romana, surgiram vários reinos germânicos, alguns chamam de romanos germânicos, mas vários reinos germânicos diferentes, a maioria deles de cristãos, arianos, não católicos. Então está cheio de cristão católico que está com medo, porque está vendo um monte de reino ariano, tem riqueza, tem muita coisa do tipo, mas não tem mais um país católico feito o Império Romano do Ocidente. No final virou, certo? Na parte final, vale ressaltar. E aí a situação muda quando um dos reis germânicos, um desses reinos germânicos, que era um reino pequeno, um rei dele se converte ao cristianismo, o rei Clovis. O rei Clovis, então, ele se converteu ao cristianismo, perdão, católico. Então, a situação é que existiam vários reinos germânicos, alguns politeístas, principalmente mais ao norte da Europa, onde hoje em dia é Suécia, Dinamarca e por aí vai, mas surgiram também vários reinos germânicos cristãos arianos, mas ainda não tinha um reino germânico católico, e a Igreja Católica estava em crise pelo fim do Império Romano. Quando esse cara diz eu sou católico e converte os seus guerreiros todos, a Igreja Católica vai dar um apoio muito grande. A riqueza, é força, é poder. E isso vai fazer com que esse reino que era pequeno se torne uma potência. Então, a conversão de Clovis ao cristianismo é o que vai dar poder ao reino dos francos, esse rei da dinastia merovingia. Só que qual é a grande questão? Essa dinastia ela dura séculos, né? Tem um debatezinho, qual foi o ano exato que ele se converteu, mas foi mais ou menos em torno do ano 500, era iníciozinho da Idade Média. Essa dinastia durou mais 250 anos ainda. Clovis foi um grande rei, sim, foi. Mas com o passar do tempo, muitos de seus sucessores não foram muito bons, não. Eles eram reis que cada vez se importavam menos em governar, eu estou falando 100, 150, 200 anos depois de Clovis. E eles começaram a se perguntar muito, e se você não governa, outras pessoas governam em seu lugar. Então o rei estava mais interessado em caçada, em festa, em viver aquela vida. E outras pessoas vão assumindo as funções da administração e ganhando poder com isso. Então esses reis, não se preocupe com o nome desses reis, eu vou dizer exatamente o que é importante. Por exemplo, isso aqui é importante, mas é porque eu tenho que mostrar o que aconteceu depois, então eu tenho que fazer a conexão. Esses reis que viveram 150, 200 anos depois de Clovis, descendentes deles, eles são chamados de reis indolentes porque eles eram displicentes e não governaram de maneira adequada. Se quem deveria governar não governa, outras pessoas ganham poder. Passo a passo, esse poder vai passando para um cargo chamado prefeito do palácio, ou mordomo do palácio, ou majordomos. Não se preocupe com o nome, certo? Mas o majordomos ou prefeito do palácio, ele se torna um administrador, que, dependendo do rei, ele acabava muitas vezes tendo até mais poder do que o rei, porque ele era um administrador. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Eu só quero mostrar um documento da época para a gente começar a ver, estudar basicamente características de textos medievais. Textos medievais, quando caem, lembrem, para você fazer uma boa prova, você tem que saber interpretar textos que têm intencionalidades diferentes, que têm contextos diferentes. Era muito comum
que se escrevesse a história, basicamente, religiosa na Idade Média no Ocidente Europeu. Então, aqui é uma história de um santo que viveu um pouquinho depois de Clovis, certo? Bem pouquinho depois, algumas décadas depois, São Gregório de Tours, narrando a conversão de Clovis. Como eu disse, tem um debate sobre qual foi o ano da conversão de Clovis. É difícil, algumas coisas não chegam para a gente muito nítidas, porque os documentos se perdem. Mas, bom, para São Gregório de Tours, isso é o maior evento possível. Porque, lembrem, quando o Império Romano do Ocidente caiu, muita gente ficou com medo de o catolicismo desaparecer. Aí, de repente, vem um rei, se converte, converte seus guerreiros e o catolicismo volta a ter um abrigo. Então, São Gregório vai ver isso como uma coisa maravilhosa. E Clovis, esse rei, ele foi convertido sob a influência da esposa dele, que era católica, Santa Clotilde. Todavia, a rainha, Santa Clotilde, não deixava de pedir ao rei que reconhecesse o verdadeiro Deus e abandonasse os ídolos. O verdadeiro Deus é um religioso, né? Então, sempre vai ter esse ponto de vista, essa intencionalidade. Então, a rainha chamou em segredo São Remígio. São Remígio é o bispo se diz que foi ele que conseguiu converter, sob a influência da rainha, ele conseguiu fazer a conversão de Clovis, bispo de Reims, suplicando-lhe que lhe fizesse penetrar no coração do rei a palavra da salvação. Perceba a intencionalidade sempre, né? Um religioso, então ele vai dizer, é o verdadeiro Deus, é a palavra da salvação. O sacerdote, São Remígio, tendo se posto em contato com Clovis, levou pouco a pouco e secretamente a acreditar no verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e a renunciar aos ídolos. O rei foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais de 3.000 homens do seu exército foram igualmente batizados. E aí ele ganha o apoio dos católicos e se torna poderoso. Eu já vou trazer uma coisa importante. Cuidado. Culturas, elas carregam suas contradições. O cristianismo, ele é uma religião que tem um mandamento dizendo assim, não matarás. Não tem nenhuma vírgula depois, não matarás, exceto não é. É não matarás e ponto. Mas são povos guerreiros, os povos germânicos. Então, a gente vai ter que começar a acostumar com uma sociedade que segue uma religião que um dos mandamentos é não matarás, mas os nobres são vistos como guerreiros. E guerreiros matam. A gente vai ter que acostumar com esse tipo de coisa. Clovis não deixou de ser guerreiro ou de matar porque virou cristão, não. Certo? Mas, como eu disse, 150, 200 anos depois, os reis merovingios, os descendentes de Clovis se mostraram muito ruins, incompetentes. E aí uma crise no reino dos francos era uma crise para a Igreja Católica também, porque ela estava conectada com o reino dos francos, ela não tinha ainda um país seu próprio, então era o reino dos francos agora que era a base da Igreja Católica, que estava crescendo, mas estava sob ameaça. Por que estava sob ameaça? Porque surgiu uma religião lá no Oriente, que quando ela surgiu, e a gente vai estudar, ela vai se expandir com muita velocidade, o islamismo. E o islamismo foi conquistando, então, regiões grandes da Ásia, conquistou todo o norte da África, a gente vai estudar em detalhes, cruzou o Estreito de Gibraltar e conquistou boa parte da Península Ibérica. A Península Ibérica é onde tem Portugal e Espanha, né? Destruiu aquele reino dos visigodos que tinham lá. E quem é que é vizinho, basicamente, desse pessoal, né? Da Espanha atual? Os francos. Ou seja, a expansão islâmica se tornou uma ameaça real para o reino dos francos, mas muito grande mesmo, porque eles estavam vencendo tudo, eles estavam conquistando tudo. E aí, se os reis estão mal, displicentes, isso é um perigo para a Igreja Católica, porque agora os muçulmanos são vizinhos, estão em expansão. Então a Igreja Católica começa a ficar muito preocupada, certo? A invasão dos muçulmanos, só para ter uma ideia, ela começou, assim, na Península Ibérica começou no ano 711 e durante 20 anos, mais ou menos, eles conquistaram a região. É muito perto desse momento que a gente está falando, são poucos anos. E aí, então, um daquelas pessoas que administravam, o prefeito do palácio, Pipino, o Breve, inclusive, eu sei que o nome é engraçado, é um erro de tradução, certo? O Breve é porque ele era baixo. O pai dele era muito alto, ele era baixo, e o filho dele era muito alto. E era para ser, talvez, Pipino o baixo, seria uma das formas de traduzir melhor, mas a tradição botou como Pipino Breve. Então, seria breve no sentido de breve de altura. Não é porque ele reinou pouco tempo ou ele teve pouca coisa, não, pouca importância, não. Ele foi muito importante. Esse cara ocupava a administração. Ele vinha de uma família que era muito respeitada, certo? Então ele não era rei ainda, mas ele era aquele prefeito do palácio, certo? E ele era filho de uma figura, eu vou explicar melhor isso aqui, mas de um guerreiro muito importante chamado Carlos Martel. Carlos Martel era o pai dele, certo? Quando é que Carlos Martel ficou realmente importante? Deixa eu voltar para cá. Vê.
Aqui a gente tem a Espanha atual, que os muçulmanos dominaram quase todos, e como eu disse, eles estavam conquistando quase tudo mais ou menos nessa época. Eles chegaram a tentar invadir o Reino dos Francos, quando o Reino dos Francos era menor do que virou depois, e já no território francês, num local chamado Poitiers, eles vão ser derrotados. As tropas que derrotaram, basicamente, os muçulmanos, elas não expulsaram eles da Espanha, não. Esse processo de expulsão demora séculos, é a Guerra da Reconquista. Mas eles impediram que o Reino dos Francos ele fosse conquistado pelo mundo islâmico, que estava conquistando metade do mundo. Vê, para a época, essa vitória na Batalha de Poitiers, que impediu que o Reino dos Francos fosse conquistado pelos muçulmanos, salvou o cristianismo católico na Europa. Era o único rei, era o único reino importante cristão católico. Na verdade, ele já ocupava quase todo o Ocidente nesse momento. Então, Carlos Martel, o pai de Pipino, ele não foi visto como uma pessoa que simplesmente venceu uma batalha. Não, ele foi visto como o salvador do catolicismo em vida, porque ele impediu que os muçulmanos conquistassem o reino dos francos. E é claro que seu filho, Pipino, vai herdar esse prestígio. E ele assumiu essa função de prefeito do palácio. Carlos Martel não foi rei, certo? Ele também foi prefeito do palácio, mas não foi rei. Era um nobre alto, assim, mas não era rei. Mas Pipino se mostrou um grande administrador também. Então, ele passou a ser respeitado pela coragem e pela administração, Pipino Breve. E um dia ele manda uma carta para o rei, perdão, para o Papa, porque, beleza, eles derrotaram os muçulmanos ali na Batalha de Poitiers, mas os muçulmanos ainda estavam ali. Eles podiam reunir uma força para fazer isso. Reis incompetentes eram um perigo. E aí ele vai perguntar para o Papa Zacarias, rei é quem governa ou quem tem o título? E o Papa Zacarias vai dizer, ó, rei é quem governa. É quem assume a função de verdade. Traduzindo esse diálogozinho assim, Pipino vira para o Papa e diz, eu quero dar um golpe de Estado. Você que é o líder da Igreja Católica, você apoia? Rei é quem governa, que quem está governando sou eu. O outro só tem o título. E a Igreja Católica, sabendo do risco que o catolicismo estava correndo pelos reis incompetentes, indolentes, a Igreja diz, vá, dê um golpe de Estado e você tem nosso apoio. E aí e aí Pipino Breve, perdão, ele vai dar um golpe de Estado com o apoio da Igreja Católica e vai criar a dinastia carolíngia, ou seja, a dinastia merovingia chegou ao fim. Essa dinastia carolíngia é mais importante do que a outra, certo? E só um detalhe, ele era filho de Carlos Martel e ele foi pai de Carlos Magno. Eu falei que um era um gigante, um imenso, muito alto, o outro era muito alto, era o pai e o filho deles, certo? E Pipino seria mais baixo. Só que, vê, Pipino, ele fez isso com o apoio da Igreja Católica e ele retribuiu a Igreja Católica. Esse momento é um momento chave da história da Igreja Católica. Por quê? Porque o reino dos francos ocupava boa parte do Ocidente. Em troca do apoio que aconteceu, né, desse golpe de Estado que foi apoiado pela Igreja Católica, Pipino vai dar literalmente um país para a Igreja Católica. Esse país, o nome mais comum que ele é referido é chamado de Estados Papais, certo? Esse aqui é o nome mais famoso, os estados que são governados pelo Papa. Mas como o Papa pode ser chamado também no catolicismo de Pontífice Máximo, um outro nome possível é Estados Pontifícios, e um terceiro é Patrimônio de São Pedro, porque para a tradição católica, São Pedro foi o primeiro bispo de Roma, o bispo de Roma é o Papa. Então, São Pedro foi o primeiro Papa para a tradição católica. Então, é o seguinte, vê, essa parte toda aqui, isso aqui já é séculos depois, certo? Porque eu quero que vocês entendam que esses estados papais, eles vão durar durante muito tempo. Vê aqui, ó, do meio da Idade Média até quase agora, até o processo de unificação italiana que a gente estuda lá para frente, até 150 anos atrás esse país existiu. E quem fazia parte desse país era Roma, a capital da Igreja Católica. Então, hoje, a Igreja Católica, ela tem um país chamado Vaticano. O Papa é rei do Vaticano, ele é monarca do Vaticano, certo? Para o direito internacional. Mas esse país era muito maior. Esse aqui, os Estados Papais. Vê, o Vaticano é como se fosse um bairro de Roma. O Vaticano é tipo assim, aqui tem a cidade de Roma, o Vaticano é aqui. É uma coisa totalmente cercada por Roma. Então, é uma partezinha pequena. Perceba que Roma está aqui. Os Estados Papais eram muito maiores. A gente vai estudar mais isso, como ele deixou de existir, etc. Quando a gente falar do século XIX, unificação italiana, aí eu chego nesse ponto. Mas, bom, primeiro a Igreja Católica foi conectada com o Império Romano, que entrou em decadência. Depois com o Reino dos Francos. A parceria com o Reino dos Francos continuou existindo, mas agora a Igreja Católica se tornou dona de um país. Esse é o momento que ela se torna poderosíssima, em parceria com o Reino dos Francos.
certo? Esse mapa é de alguns séculos depois, mas para você entender. E aí quem vai herdar o governo vai ser o filho de Pipino, Carlos Magno. Carlos Magno é o maior rei do período. Depois eu vou dizer o que isso tudo tem a ver com feudalismo, tá certo? Que a gente já já entra no sistema feudal, que é a parte crucial dessa aula. Mas, como eu disse a vocês, o sistema feudal ele demora muito tempo para se formar, certo? São séculos de formação. A gente está falando desse processo porque surgiu justamente nesse reino. Então, Carlos Magno, ele vai ser um governante. Magno significa o grande, então é Carlos o Grande, é literalmente como uma homenagem, mais ou menos como a de Alexandre o Grande ou Ciro o Grande da Pérsia. É uma homenagem, um reconhecimento ao governo dele. Ele vai ser uma figura que vai expandir muito o reino dos francos. O reino dos francos se torna dono praticamente de todo o Ocidente Europeu. Você tira a região da Espanha, que estava dominada pelos muçulmanos, uma regiãozinha ou outra não era, mas a imensa maioria. E aí, Carlos Magno, ele vai reconfirmar a doação que o pai fez. Ele vai dizer para a Igreja Católica. A Igreja Católica ficou com medo, né, de o próximo rei dizer, não, não era assim, e vira para Carlos Magno e diz, olha, essas terras são nossas mesmo, e Carlos Magno diz, são, só que não só essas, ainda mais. Ele ampliou o poder da Igreja. E em reconhecimento a isso tudo, o Papa da época, ele vai coroar Leão III, vai coroar Carlos Magno, imperador dos romanos. Vê, calma, como assim imperador dos romanos? Ele já era rei dos francos. Mas o reino franco ficou tão forte, e Carlos Magno foi um rei tão marcante, que esse Papa viu uma chance de recriar o Império Romano. Só que não naquele modelo dos imperadores antigos. Recriar o Império Romano naquele modelo, já que o catolicismo é a religião oficial. Vamos botar ele como imperador. Beleza, isso não durou muito tempo, a gente vai falar já já da desagregação disso aí, mas o que eu quero que vocês entendam é que pela primeira vez o Ocidente ele começou a se unir em torno do cristianismo católico e o Papa e o Reino dos Francos fizeram esse tipo de acordo mais forte e eles tentou literalmente recriar um Império Romano cristão católico. Foi assim que ele foi visto em vida, mas ele era rei dos francos. Só que tem um detalhe, quem é que ganhou mais poder nessa história? O Papa ou Carlos Magno? Carlos Magno ganhou muito poder, mas o Papa também. Isso criou uma tradição que quem coroa o rei é o Papa. Beleza, quando é um Carlos Magno, ninguém vai contestar. Mas se um dia tiver uma briga entre um rei e um Papa, o Papa pode botar a coroa em outra pessoa. No mínimo, você vai ter guerra. No mínimo, você vai ter disputa. Então, a Igreja Católica se fortaleceu muito com isso. Ela começou a dizer a origem do poder dos reis vem de Deus. E quem é representante de Deus? O Papa. Então, esse ato deu muito poder ao Papa. Sabe quanto tempo essa tradição dura? 1004 anos. No ano de 1804, a gente vai estudar isso, vai ter uma pessoa que assume o poder na França, a França é herdeira dos francos, né? Vai ter uma pessoa que vai herdar isso aí, esse poder, herdar não, tipo, que vai conquistar esse poder, e quando o Papa vai coroar ele, ele tira a coroa da mão do Papa e bota na própria cabeça, ele se autocoroa. A gente está falando de Napoleão Bonaparte. Napoleão, quando ele faz esse gesto, 1004 anos depois, porque foi no Natal do ano 800 e Napoleão em 1804, ele literalmente está dizendo, o meu poder não vem da Igreja Católica, o meu poder vem de mim e do povo. Se a Igreja Católica quiser colaborar, ótimo. Se não quiser, segure, é Napoleão. Vai ser ruim para o Papa. Então, é uma tradição que foi criada aí que durou mais de 1000 anos. Quando a gente falar de Napoleão, eu vou voltar a isso e vou aprofundar. Bom, mas tem um último detalhezinho. Esse detalhezinho se importe menos para vestibulares, mas eu vou trazer mesmo assim, por um motivo simples. A gente está falando da formação do sistema feudal que durou séculos. E é aqui que essa formação vai se consolidar. A gente já tem uma cultura que os nobres são considerados guerreiros, herdado dos romanos, com uma sociedade plenamente muito rural, ou seja, o senhorio e o servidão que a gente vai estudar. Então, são características feudais, né? A guerra sendo atribuída à nobreza, o sistema de servidão cada vez mais forte, mas faltava uma coisa, a fragmentação política, que é o que a gente vai falar agora. Vê, Carlos Magno ele governou muito, muito fortemente, ninguém era doido de respeitar ele. Mas digamos que isso aqui é o reino de Carlos Magno, que é imenso. Ele vai dividir esse reino em regiões administrativas. Marcas, ducados, condados, tem a ver com a localização, tem a ver com a importância, tem a ver com outras coisas. E ele vai mandar pessoas de sua confiança para administrar essas regiões. Então, quem administrava uma marca se tornou um marquês. Quem administrava um condado se tornou um conde. Quem administrava um ducado é um duque. Existem diferenças aí, certo? Um duque é mais poderoso que um conde, por exemplo. Então, mas na prática, o que é que eu quero que você tenha em mente? De início, são pessoas que são fiéis a Carlos Magno.
Mas a gente vai ver que quando Carlos Magno morre, quem assume é o pai dele. É o filho dele, perdão, Luís, eu vou falar já já. E depois da morte de Luís, a gente vai ter uma briga entre três netos de Carlos Magno, que já já eu falo, que vai fazer uma fragmentação do Império. O Império vai ser dividido em três, que vai ser a origem do que depois veio a ser França, do que veio a ser o Sacro Império Romano Germânico, que vai ser a Alemanha posteriormente, entre outras coisas. Não se preocupe com esse tipo de detalhe, não. Só que com o passar do tempo, quando você tem esse tipo de crise, cada vez mais a situação é o seguinte, vê, era uma pessoa que Carlos Magno indicou, mas depois quem vai assumir aqui é o filho, depois é o neto, depois é o bisneto. Com o passar do tempo, essas pessoas não se veem mais, digamos, subordinadas totalmente ao rei. Eles passam a se ver basicamente como pessoas que dominam aquela região. Eu sou o conde, eu sou o duque, e meu filho vai ser, e meu neto vai ser. Então, o que que você está tendo na prática? O rei vai perdendo poder, isso depois da morte de Carlos Magno, e essas pessoas começam a mandar em seus territórios. O duque manda aqui, o conde manda aqui, e por aí vai. Em outras palavras, está surgindo os senhores feudais. Então, é nesse contexto da crise que veio depois de Carlos Magno que o sistema feudal está plenamente consolidado. Perceba que são séculos. O mundo se torna rural, o comércio, como eu disse, é fraco, e agora o rei vai perdendo poder. Carlos Magno foi muito poderoso, mas estou falando logo depois, e você começa a ter nobres que começam a ter mais poder em suas regiões do que o próprio rei. Deixou de existir rei? Não, continua existindo, mas ele só se tornou um nobre entre nobres. Eu vou falar mais já já sobre ele. Então, aqui tem um textinho da época falando da coroação de Carlos Magno. Naquele dia santíssimo da natividade do Senhor, do nascimento do Senhor, ou seja, no Natal, traduzindo, quando o rei se ergueu depois de orar na missa em frente ao túmulo do bem-aventurado Pedro Apóstolo, o túmulo de São Pedro, que é considerado o primeiro papa, fica em Roma, né? Ele estava visitando Roma. O Papa Leão colocou-lhe uma coroa na cabeça e todo o povo dos romanos o aclamou. Vida e vitória para Carlos Augusto. Augusto, lembre, era o título que era dos imperadores romanos. De origem era aquele que deveria ser reverenciado, divino, mas com o passar do tempo ele vai ser só alguém que é muito respeitado, reverenciado, ele não é divino mais. Então, isso na parte final de Roma já começa a acontecer, e ele usa nesse sentido, assim, Carlos é aquele que merece ser homenageado, certo? O Carlos Augusto. Mas perceba que é um termo romano. Coroado por Deus, grande pacífico, imperador dos romanos. Vê, o Papa tentou recriar. Cuidado, não deu certo essa ideia de recriar, porque logo depois o império se fragmentou. Mas a lógica é isso. Pense como o reino dos francos, mas que ele foi visto na época também como, além de rei dos francos, imperador romano. Mas cuidado, assim, não existe mais imperador romano no sentido formal. Isso é uma coisa do passado, de 300, 400 anos antes de Carlos Magno, certo? Foi só uma forma que ele foi visto. E depois desse louvor foi adorado pelo apostólico à maneira dos antigos príncipes. Os antigos príncipes são os antigos imperadores romanos. Eles podiam ser chamados também, a fase do Império Romano é também chamada de principado. E posta de parte a denominação de patrício, foi chamado Imperador Augusto. Então perceba que os termos todos fazem referência a um império que não existia mais, o Império Romano Antigo. É só para vocês entenderem como Carlos Magno foi visto em vida, certo? Bom, agora, como eu disse, o império, o sistema feudal está formado um pouco depois da morte de Carlos Magno, porque com a fragmentação, cada vez mais os senhores, os duques, os condes, eles começam a assumir que aquela terra é deles e que eles vão simplesmente controlar, e o filho dele vai ser, e o neto dele vai ser, e por aí vai. Ou seja, fragmenta o poder, porque apesar de existir rei, ele não manda mais como mandava antes. Quem vai mandar agora em cada região é o senhor feudal. O rei é só um nobre especial. E aí, então, depois da morte de Carlos Magno, quem vai assumir o poder é um Luís, o filho dele, Luís o Piedoso, não precisa saber disso. Após a morte de Luís o Piedoso, o império vai ser três netos de Carlos Magno, ou seja, três filhos de Luís, entram em guerra civil, e o império acaba sendo fragmentado em três. É feito um tratado, o Tratado de Verdun, não costuma cair o nome do tratado, mas é porque eu estou querendo que vocês entendam como o que aconteceu, muito mais do que decorar o nome do tratado, que ele vai dividir em três regiões, uma para cada neto, para Carlos o Calvo, para Lotário e para Luís o Germânico, não precisa saber esses nomes. Aqui vai ser a base do que depois veio a ser chamado de França. Era o reino dos francos, vai ser a França. Nessa região intermediária, isso é posterior, certo? Então vou deixar aqui para não confundir. Essa região intermediária vão ter vários países, tal, vai ter uma parte que virou França depois, mas vai ter também a região da Holanda, da Bélgica, etc. Vai pegar até o norte da Itália. E esse terceiro aqui, com o passar do tempo, vai se tornar também um império importante na Idade Média, o chamado
Sacro Império, o Sacro Império Romano-Germânico, que é um império que dura a Idade Média, dura a Idade Moderna toda e que vai chegar na Idade Contemporânea, o Sacro Império Romano-Germânico, mas que a origem é justamente nessa fragmentação promovida após a Guerra Civil dos netos de Carlos Magno. Isso aqui vai ser a base do que depois veio a ser conhecido como Alemanha. Então perceba que em origem, a França, a Alemanha e tal, eles tinham uma conexão através do reino dos francos, germânicos, mas que isso vai se separando e com o passar do tempo as culturas vão se separando. Mas elas têm isso. Então o Sacro Império Romano Germânico ele vai existir também durante muitos séculos. Depois ele vai deixar de existir quando a gente tem um processo, principalmente de formação da Alemanha moderna, com a unificação alemã também no século XIX, assim como a italiana. Então, agora a gente vai para o sistema feudal. A gente já viu como ele... Vê, o que a gente já viu? A gente já viu como o Império Romano do Ocidente decaiu, se misturou com os povos germânicos e a fusão disso trouxe costumes que vão ajudar a formar o sistema feudal. A gente já viu como a Igreja Católica se tornou poderosa e, depois de alguns séculos, ganhou um país próprio, os Estados Papais. A gente já viu que tudo isso aconteceu no reino dos francos, nessa formação dessas características, que vai dominar quase todo o Ocidente europeu, e é lá que surge o sistema feudal. E a gente viu como esse processo também vai levar depois à fragmentação do poder. Agora a gente já tem o sistema feudal pronto. Então vamos lá para as principais características. A mentalidade é teocêntrica, Theos é Deus. Então a religião é a base de tudo, certo? É um sistema muito baseado na religião e isso tem consequências. Calma, deixa eu ir para o outro lado. Esse é um dos pontos principais. A sociedade é essencialmente rural. Como eu disse, as cidades foram diminuindo de tamanho, em vários locais elas desapareceram mesmo, certo? Isso com um processo de consolidação do sistema feudal. O comércio é bastante fraco, eu já trouxe essas características todas, mas vamos agora aumentar. O poder político era bastante fragmentado, ou seja, ele não era centralizado, ou seja, não existia um rei que mandava em tudo, cada senhor feudal mandava na sua região. E a sociedade era estamental. O que é uma sociedade estamental? Que tem pouca ou nenhuma mobilidade social. Se você nasceu num grupo, você provavelmente vai morrer nesse grupo. Então, a mobilidade social é praticamente inexistente. Não estou dizendo que não tem nenhuma exceção em 1000 anos, é claro que vai ter, mas é muito raro. Então, pouca ou pouquíssima mobilidade social. Se você nasceu nobre, você vai ser nobre. Se você nasceu não nobre, se você nasceu servo, você vai ser servo. Então, aqui temos essas características. Então, vamos aprofundar. A sociedade feudal, então, era dividida em 3 ordens, certo? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor para ler. A primeira ordem é o clero. Lembre que a religião é a base de tudo. A segunda ordem, a nobreza. A terceira ordem, os trabalhadores. Às vezes, uma questão ou outra vai botar o termo servos. Não é legal, certo? Por quê? Porque tem trabalhadores que não eram servos. Você tinha alguns trabalhadores livres nas cidades, as poucas cidades que tinham. Você tinha outras classes sociais que vão surgindo ao longo da Idade Média. Mas, às vezes, aparece. Mas o melhor é que seja o termo trabalhadores, que é mais amplo. O clero é responsável pela defesa espiritual. Beleza, isso aí é uma coisa que é meio lógica, né? Assim, a igreja ela vai cuidar da ideia do espiritual, apesar de interferir na política. Mas eu quero destacar para vocês a nobreza. A nobreza, ela na Idade Média se associa à guerra. Eles eram vistos como guerreiros. Então, sua cultura é uma cultura de guerra, certo? Temos aqui o clero. Vê como é representado o nobre, como guerreiro. Deu para ver? Então, os trabalhadores aqui. Dá para ver pelo instrumento. Então, na prática, isso de ser conectado com o guerreiro vai ser muito importante para a gente. Então, vê, tem um autor da época, da Idade Média, que já caiu muitas questões e muitas provas, inclusive no Enem, com textos dele. É um bispo, um religioso, que caiu já dois trechos. Eu trouxe os dois nessa aula, porque ele é o principal pessoa que vai sistematizar essa ideologia por trás. Então, vamos ler aqui o texto do bispo de Laon, de Adalberon de Laon, que ele explica as três ordens feudais. A casa de Deus, que acreditam uma, está, pois, dividida em 3. Uns oram, é o clero, outros combatem, vê aqui a guerra, a nobreza, outros, enfim, trabalham. Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas.
Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada um, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Por conseguinte, vê essa parte. Esse triplo conjunto não deixa de ser um. Ele está fazendo aqui uma analogia evidente com a Trindade, certo? Pai, Filho e Espírito Santo, no sentido que a Trindade era um símbolo muito forte, porque para o catolicismo, a Trindade, os três são um, né? Em origem, a ideia da Trindade. Então ele está usando um jargão religioso para tentar dizer, ó, é como se fosse a Trindade, mais ou menos. E assim que a lei pode triunfar, o mundo gozar de paz. Claro, quando eu falo Trindade, eu não estou dizendo que uma classe vai ser Deus, a outra vai ser o Filho e a outra o Espírito Santo, não. Eu estou dizendo basicamente uma analogia porque essa referência de três serem um já existia na mentalidade, certo? Mas vê, é assim que a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Estou destacando essa frase final por uma coisa muito importante. É comum que caiam questões assim. Ah, os servos eram muito explorados e esse sistema que botava o nobre com muito poder era um sistema então que a Igreja Católica atacava porque ela não aceitava essa exploração. Falso. Vê, a sociedade é teocêntrica. Quem manda nessa ideologia é a Igreja Católica. Se existem as três ordens feudais, isso veio da Igreja Católica também. Então perceba que o bispo ele está legitimando essa ordem. Então, se tiver uma revolta camponesa contra a Igreja, perdão, uma revolta camponesa contra essa exploração, a Igreja Católica vai ser contra. Então, cuidado, cuidado, cuidado com isso. A base ideológica do Ocidente europeu, do sistema feudal, veio da Igreja Católica. Se existe esse sistema, a Igreja Católica é quem fundamenta esse sistema. Ela não vai ser contra. Ela vai dizer que é assim que a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Depois eu vou trazer outro texto dele, como eu disse, certo? Então é o seguinte, isso gerou uma sociedade, né? Eu botei as três ordens feudais, que ela é baseada em alguns sistemas. Deixa eu botar aqui que vai ficar melhor para a gente entender. Eu vou explicar, deixa eu mudar a cor da caneta novamente, porque aqui fica melhor de escrever de vermelho. A sociedade feudal, em muitos sentidos, ela é a soma de dois tipos de sistema. O sistema de vassalagem e suzerania. Um segundo. E suzerania. Eu vou explicar os dois, tá? Esse é um tipo de relação social. E existia outro tipo de relação social, que é o senhorio e a servidão. São dois sistemas que a gente vai estudar agora, que eles se complementam, formando essa sociedade feudal. Tá certo? Então, vamos conhecer aqui esses dois sistemas. Começando, então, pela vassalagem e suzerania. Deixa eu lembrar uma coisa. A vassalagem e suzerania, ela se origina em costumes germânicos, que eram sociedades guerreiras, que o guerreiro é muito respeitado como nobre. A gente viu a nobreza aqui sendo conectada com a guerra, que ela vai ganhar uma característica própria na Idade Média. Então, não imagine que o comitatus, aquele negócio que eu falei no início da aula, ele é literalmente copiado, não. Mas ele é a base. É como se fosse a base de um sistema que vai ganhar uma cara própria, uma roupagem própria, que vai gerar o sistema de vassalagem e suzerania. Esse é o tema mais cobrado. E muita gente erra. Porque filmes, muitas vezes, as pessoas veem filmes, é muito divertido, mas às vezes eles têm erro de conceito. É muito comum que alguém diz assim, veja no filme, um nobre lá diz, você é meu vassalo, para um camponês. Isso é falso, certo? Isso não está correto. Vê, o termo vassalo hoje, no contexto de hoje em dia, ele significa alguém que é submisso, sim. Alguém que não tem voz, que é submisso. Hoje significa. Mas no contexto do sistema feudal, não, certo? Em origem não era isso. O sistema de vassalagem e suzerania é um sistema interno da nobreza. É uma relação entre nobres. O vassalo é um nobre, o suzerano é outro nobre. O vassalo é um nobre importante, mas o suzerano é um nobre mais importante ainda. Ele está um pouquinho acima. Vê, mas o suzerano ele está um pouquinho acima, não significa que ele manda em tudo, não. Lembra daquela ideia que o guerreiro ele tem fidelidade ao chefe guerreiro, mas o guerreiro ele também exige algo em troca? Como esses povos não estão o tempo inteiro saqueando como era antes, como eu disse, não é uma cópia do Comitatus, é só baseado nele. É, essa pessoa, esse nobre que vai gerar fidelidade a outro nobre agora, ele vai dizer assim, eu sou fiel a você, nobre, mais importante. Ele quer algo em troca, algo que lhe gere riqueza. Quando um vassalo faz um juramento de fidelidade ao suzerano, ele vai receber algo que lhe gera riqueza, um feudo. Feudo é justamente algo que o vassalo ganha ao se tornar fiel ao suzerano.
algo que lhe gera riqueza. Geralmente vai ser terra. 99% das vezes vai ser terra, mas não necessariamente poderia ser outra coisa. Mas vamos dizer que é terra, porque vai facilitar para a gente, certo? Exceto se ele for muito específico e no texto ele trouxer que poderia ser o direito de cobrar um pedágio, um imposto, mas geralmente vai ser terra. Então é daí que vem o nome feudal, porque, vê, isso aqui é uma relação entre nobres. Pode aparecer para vocês que é uma relação da classe hegemônica. Hegemônica é quem manda. Então a classe hegemônica, porque é a classe dos senhores, certo? Calma, a classe hegemônica, a classe dos senhores. Pode aparecer que é uma relação entre os senhores, porque basicamente é uma. Porque são dois nobres. O suzerano está um pouquinho acima, o vassalo um pouquinho abaixo, mas tem direitos e deveres para os dois lados. Então não é uma relação de certa forma horizontal. Se a gente, eu vou estar entre aspas horizontal, né? Porque é verdade, o suzerano tem um pouquinho mais de poder que o vassalo. Esse ritual, existia um ritual para selar isso. Eu já disse que esse tipo de coisa é muito baseado na palavra, no juramento. Então, essa figura aqui, vê, ela é o nobre que está jurando fidelidade ao suzerano. É uma relação pessoal. Nessa tradição, acontecia justamente isso. O vassalo, ele chegava lá, o nome desse ritual é homenagem. E o nome só tem uma palavra lá, benefício, só explicando. Essa ideia de conceder um feudo era um ritual chamado benefício. Esse termo não se preocupe, não. Mas a homenagem era tipo assim, é, eu que quero jurar fidelidade, eu boto as mãos em formato de oração e me ajoelho. E peço para ser seu vassalo. E, em troca, você, que é o suzerano, você vai botar as mãos ao redor das minhas mãos, literalmente, e vai dizer, eu te aceito como vassalo. Tem todo um gesto, né? Tem todo um ritual que a gente está vendo aqui. Está vendo as mãos aqui? E aí, essa pessoa, o suzerano, que é o nome mais poderoso, ele vai dar um feudo para essa pessoa. Então, a maioria desses senhores feudais são pessoas que ganharam feudo se tornando vassalos de outro. O que é o rei, então? Que eu falei que ele não manda em tudo. Ele é só um suzerano maior, certo? Mas ele não pode fazer tudo, porque tem direitos e deveres para os dois lados, são dois nobres. Então, existem costumes e tradições aí. Só o detalhe, esse sistema é muito complexo. Eu posso ser vassalo de várias pessoas, eu posso ser suzerano de várias pessoas, eu posso ser vassalo de uns e suzerano de outros. Vê que sistema feito para dar errado. Imagine que dois suzeranos meus brigam. Como é uma sociedade que o nobre é muito conectado à guerra, uma das coisas mais comuns desses direitos e deveres eram direitos militares. Era tipo assim, eu vou lutar, logo você vai ao meu lado, como meu vassalo. Eu estou sendo atacado, eu sou seu vassalo, suzerano, me proteja. Eram sistemas de guerra. Só que aí, digamos que dois suzeranos meus lutam. Eu vou ter que tomar posto de um ou de outro. É muito difícil, isso gera muitos conflitos, isso gera muito atrito. Então pense o seguinte, esse sistema ele vai gerar uma coisa completamente descentralizada, porque cada uma dessas pessoas que ganham um feudo se torna um senhor feudal, alguns mais poderosos, outros menos poderosos. Então, eu sou vassalo daquela pessoa ali, mas para aquele território que eu ganhei dele ali como feudo, eu sou senhor feudal, eu sou nobre. Eu mando naquela região, porque é justamente eu poder mandar naquela região como senhor feudal que me torna vassalo daquele, que garante a minha lealdade. Então, não existia exército da França, exército da Inglaterra nesse período. Os exércitos eram pequenos. Por quê? Porque eram formados sob demanda. Era um monte de nobre que era conectado por relações pessoais. Eu tenho 30 vassalos, eu tenho dois suzeranos, o outro eu tenho 50 vassalos. Eles estão o tempo inteiro em confusão e a Europa entra num estado de micro-guerras permanentes. Não tem aquelas guerras grandes que a gente vai ver na Idade Moderna. São guerras pequenininhas, locais, entre um suzerano que vai brigar com outra pessoa ali e convoca seus vassalos. E aí, o tempo inteiro, esses pequenos conflitos. Então, isso aqui é uma rede de relação dentro da nobreza, de relações dentro da nobreza, que fragmenta o poder e que vai dar direitos e deveres mútuos, mas principalmente militares, ou seja, você pode ver como uma rede de defesa mútua, no sentido de que se eu estou sendo atacado ou eu vou entrar em guerra, eu vou convocar meus nobres para lutarem ao meu lado. Essa é a base do sistema de vassalagem. E aí, digamos que eu ganhei um feudo, ou eu possuo um feudo lá. O nobre é só um suzerano de todos, então ele é um nobre um pouquinho mais importante. Eu ganhei um feudo, o que é que vai acontecer? Eu vou virar senhor feudal ali. E aí vai ter outro tipo de relação entre mim, que sou nobre, senhor feudal, e outra pessoa que não é nobre, o servo. Vê, aqui tem uma explicação do conceito de feudo, né, que vai ser feito já no período mais avançado da Idade Média,
Vê, feudo é o benefício, como eu disse, benefício é o termo que era usado para essa ação de dar um feudo em troca da fidelidade. Não se preocupe tanto com isso, mas ele está botando aí um termo técnico. Feudo é o benefício dado pelo senhor. O senhor aqui ele está falando de suzerano. Eu vou falar depois desse termo senhor mais específico, certo? Isso é muito importante, eu já chego nisso. É dado pelo senhor a algum homem porque se tornou o seu vassalo. Um homem aqui necessariamente é um nobre, certo? Como eu disse a vocês, é uma relação da nobreza, então é um nobre. Então, feudo é algo que é dado pelo senhor para um homem que se tornou seu vassalo e lhe fez homenagem é aquele ritual que a gente viu as mãos e etc e tal, de ser-lhe leal. Tomou esse nome da fé que deve o vassalo guardar ao senhor. Mas bom, a outra relação, como eu disse, a gente viu como as pessoas vão se tornando senhores feudais. Através de acordos, eu sou um duque poderosíssimo, eu tenho terras gigantescas, eu deixo que aquela terra fique sob sua administração em troca da sua lealdade e você vai comprar os impostos, você se tornou o senhor feudal de lá. E aí, eu que sou um pouco abaixo desse conde, eu ganhei uma terra grande em nome da minha fidelidade, porque eu sou um nobre importante que virei vassalo daquele que é ainda mais importante, eu tenho uma terra grande. Eu distribuo também parte dessa terra que eu ganhei para outras pessoas que se tornam meus vassalos, troca da fidelidade. Então você vai formando uma rede de senhores feudais. E aí, nessas regiões que esses senhores feudais administram, você vai ter o modelo da servidão, senhoria e servidão, que é uma relação entre o nobre, que é o senhor feudal, e o servo. Aí é uma relação completamente diferente, vê. O vassalo e o suzerano tem uma desigualdade, mas é pequena, é uma relação praticamente horizontal. Não tem ninguém que é tão mais poderoso que o outro, não. É um pouco mais poderoso. Mas aqui não, aqui é uma relação completamente vertical. Ou seja, o que é que eu quero dizer com uma relação completamente vertical? Existe quem manda, o senhor feudal, e existe quem obedece, né? Vertical, porque tem quem manda, o senhor, e quem obedece, o servo. E aí o servo vai ter uma vida difícil, sendo submetido a inúmeros impostos e obrigações. Bom, aí vem um ponto crucial, importantíssimo. Eu estou destacando para vocês nas aulas o tempo inteiro uma coisa. Você precisa dominar conteúdo, você precisa dominar vocabulário técnico, você precisa saber interpretar o comando, né, das questões, mas você precisa interpretar os textos da época. Muitos textos da época são escritos com linguagem diferente da nossa, com termos diferentes do nosso. Por isso que eu trago tanto documento, né? Eu trago documento também porque eu acho que fica mais interessante, eu realmente acho que fica. Mas eu quero que vocês acostumem com os termos. Então, vê só, o cuidado é o seguinte: senhor e servo, vassalo e suzerano. Mas vocês viram que aqui, deixa eu voltar aqui. Num texto da época usaram o termo senhor para se referir a um suzerano. O termo senhor muitas vezes vai ser usado para suzerano também. Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Você tem que saber identificar quando esse termo senhor está falando de senhor e servo, ou quando está falando de senhor, de suzerano e vassalo, quando significaria o suzerano. Mas é fácil agora que a gente tem a teoria. Vê como é importante, porque a maioria dos textos, eles confundem. A maioria deles não vai trazer o termo suzerano, não. Quando ele quer falar, ele bota o termo senhor e você tem que saber que é suzerano. E como é que eu faço isso? É fácil. Qual é a função atribuída à nobreza? Guerra. Se ele diz assim, o Senhor o chamou para lutar ao meu lado, o Senhor o convocou para depor no tribunal junto, ou qualquer coisa que exija guerra ou algum tipo de respeito, ele está se referindo a um suzerano. Porque o senhor feudal não fala assim do servo. Agora, se tiver assim, o senhor obrigou que ele pagasse impostos, o senhor obrigou que ele trabalhasse a terra, está falando do servo. Então, você no texto, você vai verificar se tem alguma coisa conectada com guerra, porque se for guerra, é nobreza. A nobreza é a classe responsável pela guerra da Idade Média. Então, é o suzerano, o senhor no sentido de suzerano. Se for trabalhar a terra, ou opressão, ou pagar imposto, é o servo. Certo? Então, é importantíssimo isso, certo? Essa aqui é uma das coisas que mais leva a gente a erro. Bom, aqui eu trouxe outro trecho daquele bispo, como eu disse, que essas coisas são legitimadas pela igreja nesse momento, certo? Então, esses sistemas, já disse, é um tipo de questão que acontece. A igreja era contra a exploração dos camponeses, por isso ela era contra a sociedade estamental, ela era contra esses privilégios. Não, de jeito nenhum. Ela podia ter uma pessoa ou outra, assim, uma exceção, mas a regra geral, não. É a igreja que legitima esse sistema. Então, o outro texto que caiu de Adalberon, de Laon, desse bispo de Laon, desse membro da igreja, era assim. Porque a lei humana, distingue duas outras classes, com efeito nobres e servos.
O primeiro texto que a gente viu, o primeiro trecho, ele falou das três ordens feudais, né? Clero, nobreza e trabalhadores. Agora ele vai fazer a distinção de nobre e servo. Com efeito, nobres e servos não são regidos pelo mesmo estatuto, pelas mesmas leis. São os guerreiros protetores das igrejas, defensores do povo, dos grandes como dos pequenos, enfim, de todos, e asseguram ao mesmo tempo a sua própria segurança. Vê só. Esse sistema é um sistema que o servo é explorado de uma maneira terrível. A gente vai ver aí. Mas vê como esse bispo está se referindo. Ele não está falando que ele é explorado, não. Ele está dizendo como se o senhor fizesse, o nobre fizesse um favor. Ele protege o pequeno e o grande, ele protege a igreja, ele é o defensor de todos. Vocês perceberam a legitimação desse sistema de exploração? Está aqui muito explícito. E aí a outra classe, a dos servos, essa raça infeliz, possui algo à custa apenas possui algo à custa do penar. Dinheiro, vestuário, alimentação, os servos fornecem tudo a toda a gente. Nenhum só homem livre poderia subsistir sem os seus servos. Mas quando ele bota aqui, vê como ele trata o nobre. É isso. É um sistema que legitima. Quando ele fala que o servo sofre, ele não está dizendo para ele deixar de ser servo, não. Para ele, isso foi o que Deus escolheu para ele. A posição de estar como servo ou como trabalhador foi escolhida por Deus. E essa ideia da aceitação levaria a uma purificação da alma, a uma salvação e coisas do tipo. Mas ele trata o nobre como alguém escolhido por Deus para proteger. Então eu trouxe aqui alguns dos impostos, obrigações. Não é tão comum que se caia isso em vestibulares tipo Enem, outros assim, mas pode cair num vestibular, uma FUVEST, pode cair em algum estadual, então vamos conhecer. Geralmente se fala mais só da condição que é péssima. A talha é um imposto que é uma parte da produção entregue ao senhor. Então eu produzi tanto, eu vou entregar uma parte. Eu vou retalhar. Isso é a talha. O que sobrou da minha produção, por exemplo, eu produzi cereal que eu vou usar, sei lá, trigo para fazer pão. Eu dei uma parte para o senhor, como impostos, e eu fiquei com o resto. Mas para produzir isso, eu vou precisar de um moinho, eu vou precisar muitas vezes de um forno, eu vou precisar de para arar a terra, de uma enxada, de uma coisa do tipo. Então, as banalidades são um conjunto de taxas que eu pago para usar as coisas do Senhor. Seja um moinho, seja um forno, seja um instrumento tipo enxada ou algo do tipo. A corveia de todos é o mais importante. Corveia é um tipo de trabalho que o servo passa, que alguns dias na semana, geralmente metade da semana, ele trabalha nas terras do Senhor de graça. Então, é como se fosse assim, metade da semana ele tem terras para trabalhar suas, que ele vai ser sua produção. Boa parte da produção vai ser entregue em imposto ao Senhor, sim. Mas ele também tem que trabalhar de graça as terras do Senhor e fazer as coisas do Senhor. A corveia é isso, esse trabalho obrigatório, esse trabalho durante parte da semana, toda semana, que eu vou definir como trabalho compulsório. Compulsório é qualquer tipo de trabalho forçado. Cuidado, não é escravidão, ele não é uma propriedade. Mas trabalho forçado ou trabalho compulsório não remunerado, porque é gratuito. Então, corveia, o servo, ele trabalha alguns dias de graça para o senhor, de maneira forçada. O dízimo ou tostão de Pedro, é como é chamado, o dízimo é chamado tostão de Pedro também, que é 10% vai para a igreja. Eu dei alguns exemplos, certo? Só alguns exemplos, como eu disse, dessa exploração. Deixa eu só continuar aqui, só concluir. Então, alguns exemplos. Geralmente, questões estilo Enem, entre outros estilos de concurso, eles cobram muito mais essa situação de exploração e como ela foi legitimada pela igreja, certo? Esse é o ponto que a gente tem que ter. Então, aqui a gente viu, né, nossa aula da formação da Alta Idade Média. Lembrei, a Alta Idade Média é a primeira metade da Idade Média, que no Ocidente, no Oriente não, no Ocidente se formou o sistema feudal, como a gente conhece, com pouco comércio, poucas cidades, e a gente viu toda a evolução desse sistema. Então, eu agradeço a vocês, certo? Enormemente. Deixa eu dar um beijo para vocês.